Bom dia, pessoal, tudo bem? 9h30. Vamos iniciar aí a nossa apresentação no horário. Primeiramente, dando as boas-vindas a todos vocês na Virtual Fair, nesses 2 dias de apresentações, de muito conteúdo global e também conteúdo focado no público brasileiro. Mas eu quero me comunicar com vocês, quero interagir com vocês. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. A gente tem aqui a caixinha de Q&A. E aí eu queria que vocês me mandassem um alô ali nas perguntas e respostas, só para ver se vocês estão me ouvindo bem, o áudio tá bom. Quero aproveitar aí para ouvir vocês também. O microfone não está habilitado de vocês, mas eu quero aproveitar aí para a gente poder te ouvir. Opa, obrigada, pessoal que já está respondendo. Bom, vamos lá. Primeira apresentação sobre eficiência e competitividade na elaboração de orçamentos. Então, mais uma vez, desejando as boas-vindas a todos vocês. Obrigada aí para quem está respondendo nas perguntas e respostas aí, porque eu quero me comunicar com vocês, sentir as necessidades de vocês também. É por aqui que a gente consegue interagir e buscar também mais informações para o dia a dia de trabalho de vocês, certo? Então, vamos lá. Bom, antes de começar, antes de eu me apresentar, só algumas informações iniciais aqui da Virtual Fair. A gente tem preparado todos os conteúdos de uma forma bem atualizada, trazendo todos os conteúdos da forma mais rápida possível para os nossos clientes, porque a gente sabe o quanto tem sido importante os nossos clientes, principalmente nos dias de hoje, receberem as últimas novidades e melhorarem os seus processos. Então, fiquem tranquilos que sempre que tiver conteúdo novo, conteúdo atualizado, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? É só um aviso aí de confidencialidade das apresentações. Eu estou gravando a apresentação, então mais para frente a gente disponibiliza aí para quem de repente não puder assistir, ok? Bom, vou pedir um favor para vocês, né? Acho que quem já assiste os webcasts da Eplan Brasil sabe que a gente usa uma outra plataforma, mas aqui nós temos a parte de perguntas e respostas. Eu quero interagir com vocês, eu quero conversar com vocês, então, por favor, mandem os comentários de vocês ao longo da apresentação, não precisa esperar para o final, podem escrevendo, porque eu vou deixar aqui a tela aberta. E caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou respondendo, algum comentário também, por favor, fiquem à vontade, ok? Então, só pedir para vocês priorizarem a caixa de perguntas e respostas, a Q&A, porque ali vocês podem manter a privacidade de vocês, não vão aparecer os dados de vocês, então, de repente, se vocês abrirem o chat público, vai aparecer nome, caso vocês queiram preservar aí a privacidade de vocês, acaba sendo mais interessante, tá certo? Mas eu tô vendo ambas, então, se precisarem, podem deixar os comentários por lá. E essa apresentação é rápida, então é bem curtinha, são 20 minutos por apresentação. Agora às 9h30, logo mais às 11h30 tem mais uma apresentação muito legal e às 2h30 também. Eu sou a Thalita Alves Miranda, trabalho na Eplan já, vou completar 14 anos esse ano. E trabalho aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina. Atuo na parte de criação de conteúdos técnicos para os nossos clientes e para os nossos ouvintes aqui no departamento de marketing. Então, eu gosto de ficar aqui sempre na linha de frente, conversando com vocês, interagindo com vocês, também para entender a necessidade do dia a dia de trabalho de vocês e poder fornecer melhores conteúdos, webcasts, blogs, vídeos, tutoriais e assim por diante. Então, fiquem à vontade também para passar o feedback da necessidade de vocês de novos conteúdos ou de novos assuntos para serem abordados pela Eplan. A gente está aqui para ter essa troca e eu também aprendo muito com vocês a cada webcast, certo? Fico feliz porque tem rostinhos que eu já conheço, tem alguns que eu ainda não conheço, então muito prazer quem não me conhece. Mas vamos lá, vamos falar sobre eficiência e competitividade na elaboração de orçamentos. Eu queria, antes de começar a falar dos orçamentos, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a cadeia de valor empresarial, que a gente também aborda como um ecossistema. Hoje, no dia a dia de trabalho, a gente tem várias dificuldades, vários gaps que cada departamento na empresa tenta suprir. Aqui a gente quer abordar a parte de orçamentos porque é um departamento que vem muito solicitando para nós aí como que eles podem aumentar a eficiência, como que eles podem interagir com outros departamentos e como que eles podem trabalhar de uma forma digital e inteligente, né? A gente vai abordar na segunda apresentação muito sobre isso, então também quem quiser aprofundar um pouco mais, digital é diferente de inteligente, a gente tem que saber trabalhar muito bem isso. Então, falando um pouquinho da cadeia de valor, eu queria começar fazendo uma perguntinha para vocês.
E quem tiver com o celular na mão, vamos fazer um teste para ver se dá certo? Quem tiver com o celular na mão, entra no site mente.com e coloquem esse código que está aparecendo na tela, esse 4836 1434. Rapidinho. Eu queria saber de vocês como que vocês elaboram as propostas de vocês atualmente. Vocês fazem na base do rabisco, vocês fazem através de planilhas Excel, Word, etc., elaborando um layout de painel ou através de um sistema ERP. Se vocês puderem colaborar aí, ele demora um pouquinho para processar. Eu vou testando aqui a plataforma junto, como é rapidinho. Vamos testar aqui. O intuito é que a gente trabalhar aí de forma conjunta, tá? Eu acho que os resultados não estão aparecendo. Eu vou pegar depois aqui ele no final para vocês. Ele não está atualizando. Depois eu pego para vocês o resultado no final da apresentação, ok? Vocês já votaram ali, só para eu saber no Q&A, se vocês quiserem colocar ali. Já votei, estou com dificuldade, pelo amor de Deus me ajuda. Podem ficar à vontade para colocar. Opa, show de bola. Então não está aparecendo aqui agora. Eu vou colocar ali para vocês no final, vou pegar os resultados, tá bom? Por que eu pergunto isso? Existem vários formatos diferentes de trabalho, vários formatos diferentes de orçamento. A dificuldade é como que eu posso integrar ele ao longo do meu processo. Aqui eu trouxe um exemplo de big picture, que a gente chama aqui, de procedimento ou de processo de uma empresa, e cada empresa, cada vez que a gente vai fazer um mapeamento, fazer uma análise em cada empresa, o processo é um pouco diferente, mas se assemelham muito a esse formato. Aqui a gente está trabalhando com o formato, por exemplo, o cliente faz uma solicitação ou solicita um orçamento para a empresa vai lá, elabora o orçamento, passa por uma aprovação, se o cliente aprova, não aprova, fechou o pedido, passa para engenharia. Aqui a gente está tratando engenharia elétrica e de software, mas também pode ter engenharia mecânica, passa para compras, para compra dos materiais e depois passa para a fase de montagem, que aí também podem ter vários processos diferentes. O que é importante dizer? Muitas empresas hoje em dia, e aí eu queria que vocês analisassem também como é o processo de vocês aí, não precisa escrever, mas que vocês pudessem também parar para analisar isso. Muitos departamentos possuem procedimentos, cada um tem o seu procedimento bem redondinho, às vezes algumas precisam melhorar algumas coisas, mas a princípio, para a sua necessidade do seu departamento, aquilo te atende. A questão é, o seu procedimento, ele está conectado, ele está integrado com os procedimentos dos outros departamentos? Porque às vezes pode parecer que em um certo momento não, mas muitas vezes o seu procedimento pode ser essencial para aumentar a eficiência do departamento seguinte, né? Então a conectividade entre os procedimentos e se ter um procedimento geral do ecossistema da empresa, né, da cadeia de valor, se torna um ponto-chave para fazer com que o seu dia a dia de trabalho seja mais eficiente, seja digital, seja inteligente. Então, é importante que a gente avalie isso também. Às vezes, a gente fica fechado no mundo do nosso departamento e se esquece que, às vezes, a documentação que a gente gera, os resultados que a gente gera, são altamente impactantes nos outros departamentos da empresa, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, especialmente da parte de orçamento. Então, como eu comentei aqui, muitas vezes as empresas possuem gaps, possuem cortes aí na troca de informações. E eu vou detalhar aqui nos slides seguintes. Então, por exemplo, falando do departamento de orçamentos, às vezes na hora de fazer um orçamento, qual que é o escopo que o cliente te fornece? Muitas vezes uma lista ou parâmetros de potência, lista de entradas e saídas, configuração de hardware de CLP padrão que eles utilizam na empresa, alguns dados de layout 2D, algumas informações para padronizar nos processos empresariais deles, lista de peças de projeto, unifilar e assim por diante. O que acontece é que, em muitos casos, as empresas acabam trabalhando, recebendo arquivos em PDF ou em DWG, que às vezes são formatos fechados, que a gente não pode reaproveitar e utilizar aí ao longo dos outros processos, certo?
Os arquivos, então, são trabalhados com uma base. Então, o que é feito geralmente? Depois vocês me digam aí se é a mesma coisa que acontece com vocês. É criada uma pasta, né, na rede com o nome do projeto. E geralmente essa pasta até bem organizada, dividido por mecânica, elétrica, CLP, com as informações do projeto. Orçamentos também não é diferente. Então, geralmente na pasta de orçamentos você vai encontrar uma lista em Excel com uma lista de peças do projeto, um Word com algumas informações técnicas que o cliente solicitou ou que foi acordado, a proposta técnica, desenhos DWG, PDFs e assim vai. O que acontece é que muitas vezes a informação que chega para o departamento de orçamentos é em um formato, né? Ele vai lá e reescreve tudo aquilo, trabalha de acordo com o seu procedimento e muitas vezes para o departamento de engenharia, ele manda às vezes um arquivo Word ou um próprio PDF ou um próprio DWG que a engenharia não consegue reaproveitar e tem que pegar todas aquelas informações e praticamente reescrever todas elas na engenharia. Isso faz com que a mesma coisa que a gente sempre fala em outros departamentos ocorra na engenharia. Você tem que reescrever tudo manualmente, você tem que informar todos os dados novamente e acaba tendo passividade de erros, certo? Então, não existe, em muitos casos, integração entre o orçamento e os softwares de engenharia. E aqui eu não estou citando só engenharia elétrica, estou citando, aqui a gente pode aplicar engenharia mecânica, engenharia de software, todas as disciplinas de engenharia em si. Isso acontece na realidade de vocês? Se vocês quiserem comentar aí no chat ou nas perguntas e respostas, por favor, fiquem à vontade. Existe integração na empresa de vocês entre os departamentos de orçamentos de engenharia ou não? Existe esse gap? Pessoal pedindo depois para entrar em contato. Quem pediu ali depois, eu vou contatar vocês no privado ali no final do webcast, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho dessa importância dos benefícios da digitalização na automação. A primeira coisa que vale a pena mencionar é que a jornada nesse ecossistema, ele começa a partir da engenharia. Muitos departamentos de orçamentos técnicos junto com um departamento de engenharia, alguns são separados, mas é importante mencionar que essas disciplinas precisam trabalhar de forma integrada. E os resultados que a engenharia gera ali no conceito acaba sendo muito importante tanto para o orçamento quanto para o restante do processo, para a parte de fabricação e assim por diante. A gente chama isso de engenharia de conceito. Essa engenharia, muitas vezes, é o próprio projetista, né, que faz a engenharia detalhada, que faz o projeto em si, é quem executa, muitas vezes é o próprio projetista, mas essa engenharia de conceito, ela define uma padronização, um processo de automação empresarial que visa beneficiar ambos os departamentos, orçamentos e engenharia. Quais são os pilares para você trabalhar com um bom processo de automação aí na engenharia de conceito? Primeira coisa que eu sempre falo, acho que pode parecer clichê para mim, né, que todo mundo escuta eu falando esse tópico, é a padronização. E por que a gente é tão fã da padronização assim? Porque quando você cria os seus processos padronizados, você consegue trabalhar de uma forma integrada em todos os departamentos. Ah, Thalita, mas o meu projeto é um projeto especial, eu não vou conseguir fazer isso. Não significa que você tenha que abolir os projetos especiais. Mas a gente sabe que mesmo nos projetos especiais, muitas partes de projetos são praticamente iguais, ou às vezes você muda uma variação técnica, algum dado, mas a parte gráfica é igual, ou algumas variantes de proteção, por exemplo, são as mesmas. Então você pode reaproveitar. E quanto mais você conseguir automatizar e padronizar esses formatos, mais eficiente a sua cadeia vai ser. Então, não estou dizendo para você aqui deixar tudo padrão e falar para o cliente, agora eu não faço mais projeto especial, não é isso. Mas você aproveitar cada vez mais a sua base de dados, o que você já trabalhou, o conceito da sua empresa, para aumentar a eficiência desses departamentos e fazer com que a engenharia de conceito, né, possa ter mais tempo para realmente pensar e desenvolver novos produtos. E trabalhar em cima da parte engenheirada que depois o cliente vai solicitar, certo? Opa, perdão, só voltando aqui mais dois assuntos. Então, além da padronização é a configuração, você poder trabalhar não somente com uma parte gráfica, mas de forma inteligente nesses arquivos. De novo, digital é diferente de inteligente. Então, além de você trabalhar de uma forma em nuvem, ou trabalhar num sistema digital, trabalhar numa plataforma de sistemas de engenharia, você também saber automatizar e melhorar as eficiências dela, né? Pensar na parte de
criar, por exemplo, listas de potência, listas de proteção, trabalhar com a parte lógica desses componentes, isso é muito importante. E claro, outro tema que a gente sempre aborda aqui, que é a melhoria contínua. Nesse caso, é importante que vocês busquem a cada dia mais aumentar a eficiência do que você já possui. As tecnologias vão mudando, a gente vai se atualizando, é importante que a gente sempre tenha em mão esse conceito para sempre aplicar no nosso dia a dia de trabalho, tá? Então aqui é o que eu comentei, eu não quero que vocês, eu não estou aqui para dizer para vocês que os projetos engenheirados vão deixar de existir, né? Como aqui hoje, muitas empresas trabalham com os chamados CTOs, que são os projetos configuráveis, né? Os projetos padrões, de acordo com o pedido, e os projetos engenheirados, de acordo com o pedido. Às vezes o cliente tem muita modificação, inclusive de última hora, para poder fazer nos projetos, né? O intuito é que a gente possa cada vez mais aumentar os nossos padrões e diminuir a parte engenheirada, porque aí você pode fazer com que os seus projetistas realmente foquem somente nessa parte e não tenham tanta passividade de erro nos projetos, certo? Bom, vamos ver aqui algumas possibilidades que a gente pode trabalhar, por exemplo, com a plataforma ePlan. Aqui eu dei dicas que são gerais, são de metodologia de processos, que independente da ferramenta que você use, possa ser importante para o seu dia a dia de trabalho. E como que a ePlan pode apoiar vocês nisso? A gente tem muitas empresas que estão começando a trabalhar com a parte de orçamentos dentro do próprio ePlan, fazendo com que a engenharia reaproveite esses documentos de uma forma muito prática. A primeira é trabalhando somente com o ePlan Electric P8, onde a gente pode trabalhar com planilhas dentro do ePlan, com listas de peças dentro do ePlan, e a partir disso a gente conseguir, então, gerar os nossos relatórios de proposta, com preços e assim vai. Então, eu estou trabalhando basicamente dentro do ePlan Electric P8, com uma base de dados criada exclusiva para ele, né, com alguns dados mestres, relatórios e assim por diante, para que você possa gerar proposta técnica diretamente pelo ePlan. Olha que interessante. E o que isso me traz de resultado depois? Eu posso pegar esse projeto, simplesmente passar para a engenharia e ele já tem toda a lista de materiais lá para trabalhar dentro do projeto detalhado. Então, isso já ajuda bastante aí o processo. Só passar um pouquinho aqui. A gente tem, por exemplo, gerando essas listas de materiais dentro do ePlan, a gente já tem as quantidades, já tem até mesmo preços. Então, atualizando aqui os relatórios, ó. Ele pode mostrar para vocês depois o orçamento final, certo? Com preços. Se você tiver a sua base de dados integrada aí com o sistema ERP, por exemplo, ele já pode trazer para vocês os preços atualizados. Bacana? Então, aqui eu trabalhei com o ePlan Electric P8. Quem já é o usuário do ePlan já pode tentar trabalhar com esse tipo de aplicação, certo? Bom, eu pausei aqui. Uma segunda opção é com o que a gente chama já de algumas padronizações, que é o ePlan Cogenir. Quando você já tem alguns padrões, e aí não precisa ser somente um fabricante de máquinas, mas um fabricante de painéis, ou até mesmo de automação, a gente tem alguns casos também. Então aqui não se limitem somente a uma área de negócios, mas sim várias delas. A gente tem um configurador. Lembra que eu falei que a gente pode padronizar esquemas, mas a gente também pode padronizar a parte lógica deles? Aqui a gente desenvolveu uma engenharia de conceito com uma série de perguntas e que, de acordo com o que o cliente vai passando para vocês, ó, eu quero tantas partidas, quero isso, quero aquilo, você vai montando as perguntas e ele vai emitir o projeto ou as listas de materiais iniciais para você. Essa é a parte da engenharia básica que depois a engenharia pode aproveitar e fazer a parte detalhada, caso seja um projeto especial. Então, de novo, a gente tem a base, mas nada impede que eu trabalhe, nada impede que eu possa continuar esse projeto depois, certo? Então, aqui ele está colocando todos os parâmetros dentro do Cogenir e gerando o projeto e a proposta técnica. Bacana? Ó. E acaba facilitando para a engenharia depois, porque já tem boa parte do projeto. E aqui não se limita só a essa parte de multifilar, você pode já trabalhar com os unifilares, se for o caso do teu departamento de orçamento trabalhar diretamente com os unifilares. Bacana? Já tinham visto algum formato como esse? Se vocês quiserem comentar ali, eu quero ver vocês também, tá? A próxima etapa... A próxima etapa deixa eu pular aqui, voltou. Deixa eu só pegar aqui o slide que meu mouse sumiu. Aqui.
Ele aqui pulou, perdão, gente. Tem mais uma parte que você pode trabalhar com layout 2D. Aqui eu vou mostrar direto no layout 3D, mas o processo é o mesmo. Então, o que foi feito? Você pode começar a sua proposta inicial com o layout de painel, certo? Montando o quadro, os elementos mecânicos que você precisa, já tendo uma base pelo layout do painel, seja 2D, seja 3D, e também trabalhar com aqueles configuradores que a gente mencionou do Coginir. Você pode trabalhar com os três em conjunto, tá? Então, isso facilita bastante para quem já trabalha com essa parte de orçamentos baseada pelo layout de painel, para já ver se aquele painel vai caber a estrutura toda ou não, para não ter problemas futuros, né, depois durante a compra ou durante a engenharia detalhada, né? E aqui, de novo, as engenharias integradas, a engenharia de conceito, a engenharia detalhada e a parte de orçamentos é essencial para que você possa ter bons resultados depois na engenharia detalhada, né? Então, a padronização, mais uma vez, por mais que você comece o projeto de um layout de painel do zero, acaba sendo importante para que vocês não tenham nenhuma dificuldade. Então, aqui, ó, feito isso, de novo, tem a parte de layout principal que foi feita no ProPanel, né? Aqui nesse caso no 3D, poderia ter sido feita no 2D. E depois disso, a parte de detalhamento elétrico também já foi feita pelo Coginir. E a gente pode fazer todas as documentações, a proposta, o relatório de proposta diretamente aqui, assim como foi feito nos outros exemplos. Tá? Então, lista de peças, valor e tudo mais. Bacana? E o que é mais legal que eu queria mencionar para vocês? Lembra que eu falei da melhoria contínua? Então vamos falar aqui do futuro da digitalização. A Eplan, vocês devem ter visto aí um pouquinho ao longo do dia de ontem, uma série de novidades que a Eplan vem trazendo. A gente está trazendo todas elas para o Brasil também e já começamos trazendo as novidades em nuvem, que uma que o pessoal gostou bastante, que mais uma vez eu reforço aqui para convidar vocês a acessarem, é o eView. A última atualização do eView Free é a possibilidade de integração com a realidade aumentada. Então imagina se você faz um projeto, se ele for feito no Electric P8, você pode fazer esse esquema, esse orçamento dentro do próprio Electric P8, disponibilizar em nuvem para o teu cliente acessar a proposta diretamente por lá. Olha que interessante. Então a pessoa já tem uma pré-visualização do projeto e a proposta técnica toda ali em nuvem, né? E outra coisa, se você trabalhar com layout 3D, você pode também levar esse projeto em nuvem, a pessoa pode visualizar no computador normalmente como um ambiente 3D, mas ele também pode visualizar em formato de realidade aumentada. Então, olha o valor agregado que o seu projeto pode ter na fase de orçamentos. Rapidez, integração entre processos e também a qualidade, a alta qualidade de apresentação desses documentos para o seu cliente, né? Então, isso são funcionalidades muito interessantes. Tem muita novidade que está chegando aí na Eplan ao longo dos próximos dias e meses aí. Então, fiquem ligados. Para quem já quer testar, acesse lá o site epulse.com, cria sua conta gratuita e vai conhecendo as funcionalidades que tem lá dentro, porque são muitas funcionalidades interessantíssimas, tá certo? Então vale a pena conferir, tá certo? Maiores informações, então, antes de mais nada, eu queria pedir para que, caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma dessas funcionalidades, ou achou interessante, quer perguntar alguma coisa sobre o seu processo, coloca aí nas perguntas e respostas, por favor. Gostou, não gostou, quer ver mais? Quer que a gente aborde mais? Não precisa ser só pergunta, não. Coloque seus comentários aqui que eu gostaria muito de ouvir, de ler aí e dialogar com vocês, certo? Enquanto vocês escrevem, só queria, rapidinho, né, as apresentações, eu gostaria de agradecer aí desde já a participação de todos vocês. Tá aqui os meus contatos, tá, da Eplan, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui. E também, se vocês quiserem, os clientes aí que já trabalham com Eplan, querem mostrar o seu trabalho da sua empresa para a Eplan, para toda a nossa audiência, entre em contato comigo, vai ser um prazer poder montar um case de sucesso aí junto com vocês, mostrar o trabalho de vocês, a eficiência que vocês têm ganhando aí com o uso do Eplan. Quem não é cliente ainda e que quer conhecer mais sobre esses detalhes, conversa com a gente também. Eu vou ter o prazer de encaminhar vocês para a melhor pessoa para te atender. A gente também tem muito a possibilidade de fazer mapeamentos de processos. Vocês viram que eu comentei no começo, aquela big picture toda montada? A gente vai no cliente,
ou agora via web, né, por conta da pandemia, mas a gente acessa o cliente, conversa com todos os departamentos, para entender todas as dores, todas as necessidades e poder sugerir para vocês o melhor processo e as melhores soluções. Às vezes, as soluções que vocês precisam já estão aí na empresa de vocês. Às vezes, você não precisa nem investir em novas soluções, você precisa melhorar o seu processo. Né? E claro, se você precisar de novas soluções, a gente vai ter o maior prazer de poder recomendar para vocês as melhores opções, tá certo? Então, tá aqui os meus contatos. Para quem perguntou, esse aqui não é o WhatsApp, mas eu vou passar o meu contato aí depois para a gente poder tirar as dúvidas. Eu vou conversando com vocês no privado, quem tiver mais dúvidas, tá? Eu vou deixar a sala aqui um pouco aberta, mas de qualquer forma eu quero muito agradecer a participação de todos vocês na feira. Tem sido uma honra poder mostrar um pouquinho da realidade do Brasil aqui também, mundialmente, tá? Bom, aqui o pessoal comentando, adorei a apresentação, obrigada pelos comentários. Aqui estão perguntando sobre a questão do E-Plan Electric P8, sobre o primeiro caso que eu fiz, se tem algum módulo específico. Essa primeira aplicação, para quem quer começar, já tem o E-Plan, quer começar os orçamentos, não precisou nenhum módulo específico, através de listas de materiais. Foi uma funcionalidade bem simples que a gente usou e temos clientes utilizando aí, fazendo propostas de uma maneira bem rápida, tá? Tudo vai depender da sua forma de trabalho mesmo. Tem mais um comentário aqui. Obrigada, por enquanto uso o ProPanel e o Layout 2D para os orçamentos dos nossos clientes. Quem sabe no futuro próximo compramos o Cogenir. Bacana, bom saber. E assim, aproveitem já o ProPanel que vocês têm para fazer essa questão que eu comentei de realidade aumentada. Poder agregar valor aí na proposta comercial aí para o seu cliente. E não só para a proposta comercial, mas depois na entrega do produto final, poder mandar o projeto em realidade aumentada. Acho que fica bem interessante aí para o seu cliente ter no chão de fábrica, o QR Code, só acessa, já tem a documentação, facilita bastante. Legal? Obrigada aí pelos comentários aí sobre a apresentação, fico feliz por terem gostado. Mas, por favor, depois comentem o que vocês querem ouvir mais. Às 10h30, perdão, às 11h30, nós vamos ter uma apresentação sobre transformação digital. Quem está aqui, fica na apresentação de transformação digital, tá? Se conecta lá no outro link, porque eu tenho uma surpresinha aí para quem participar, tá bom? Então, quem gosta de tecnologia, quem gosta de digital, vai gostar muito aí da surpresa que eu trouxe para vocês, tá certo? Vai ter um gamezinho, vocês vão ter que participar do game aí para poder conseguir essa surpresa, tá certo? Obrigada aí pela participação de todos vocês. Vou deixar o chat aqui aberto, só vou mutar aqui o microfone para conversar com vocês. E, mais uma vez, se tiverem qualquer dúvida, eu vou estar aqui no chat, mas também estou lá na feira, é só chamar por lá, tá bom? Obrigada e até a próxima. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.